Existe um jeito certo de educar crianças? Essa é uma pergunta que eu comecei a me fazer já há algum tempo, muito antes de eu virar pai, inclusive. Porque, afinal de contas, a maior parte das pessoas vê a questão de criar filhos como cada um faz do seu jeito e ninguém tem que se meter e ponto e acabou. Eu sempre tive dúvidas quanto a isso, porque afinal de contas, devem ter sim coisas que a ciência e os estudos e dados nos mostram que são mais eficazes do que outras. E é com base em muito estudo que eu decidi algumas coisas sobre como eu ia criar os meus filhos. Eu acho que a primeira e mais importante delas vem do livro Inteligência Emocional, a Arte de Criar Nossos Filhos, do John Gottman, em que ele fez um estudo super longo, de anos e anos e anos, acompanhando as famílias para entender por que algumas crianças tinham uma criação melhor, tinham uma performance escolar melhor, elas eram mais sociáveis, elas eram mais felizes e outras não eram. E avaliou vários fatores. E ao final da pesquisa dele, ele chegou à conclusão de que tem uma coisa que diferencia essas crianças. E essa coisa se chama inteligência emocional. Inteligência emocional, como algo que deve ser criado e incutido de maneira deliberada nas crianças, é uma coisa que eu, sinceramente, nunca tinha muito ouvido falar até então. É uma coisa meio intuitiva, né? Você fala assim, não, lógico, é importante você ensinar inteligência emocional, tudo bem, mas na prática, o quanto do seu tempo está deliberadamente voltado para fazer isso, né? Eu te diria que na maior parte das vezes isso aí deve ser pouco para nulo, até porque muitos adultos sequer têm inteligência emocional eles próprios, não é mesmo? Eu também acho. Então, é óbvio que esse troço acaba ficando meio de lado. E na pesquisa dele ficou muito claro que a inteligência emocional tinha vários benefícios para essas crianças. As crianças com mais alta inteligência emocional na sua criação, elas tinham uma performance escolar melhor, elas tinham uma saúde física superior, elas eram mais sociáveis, elas se envolviam menos em agressão e violência e elas eram no final do dia muito mais felizes do que as crianças que não eram. Então tudo isso eu diria que é um negócio meio milagroso quando a gente olha para todas essas coisas juntas. E ele vai dizer que quando ele olha para os perfis de pais que tem ali, ele identificou 4 tipos de perfis de pais. O primeiro deles são os pais que eles chamam de pais simplistas. São pais que, muito bem intencionados, claro, tentam evitar que as crianças sintam coisas negativas. Então, quando a criança chega e diz que está triste com alguma coisa, esse tipo de pai imediatamente vai fazer tudo o que ele pode para alegrar essa criança, para evitar que ela sinta tristeza ou raiva ou qualquer outro sentimento que este adulto julgue negativo. O problema desse comportamento é que ele ensina para a criança que ela não deve confiar no que ela está sentindo, porque ela está se sentindo triste. Aí o pai ou a mãe dela falam para ela que ela não deveria estar se sentindo triste porque aquilo é uma bobagem sem fim. E a criança fica, nossa, então acho que eu não devia muito confiar no que eu tô sentindo, porque eu tô me sentindo muito triste, mas minha mãe tá falando que isso é uma idiotice, então eu fico confuso, então acho que talvez eu não deveria confiar muito nos meus sentimentos. O segundo tipo de pai que existe são os desaprovadores, que de maneira muito similar aos pais simplistas, eles fogem dos sentimentos e comportamentos que eles julgam negativos. A diferença é que enquanto o primeiro grupo tá muito mais de um viés empático, esse aqui é um viés muito mais de controle e ordem. Então, você tem que fazer as coisas do jeito que eu mandei e ponto, acabou, e é muito baseado na ideia de autoridade. De maneira muito similar, são crianças que acabam tendo uma certa desconfiança das próprias emoções, elas acabam ficando com muita dificuldade de lidar com o que elas sentem e com um temperinho a mais, que elas são muito governadas pelo medo. O terceiro tipo de pai que ele identifica são os pais que ele chama de laissez-faire, que é o deixa fazer. É uns pais meio tipo, faz o que você quiser aí e tal e toca o barco. Ele diz que é um tipo menos pior do que os outros dois pro controle emocional, mas ainda assim é muito ruim no final das contas, porque a criança não aprende a modular as próprias emoções. Ela reconhece a importância do que ela sente, sim, mas ela não aprende a lidar com esse troço, a lidar com a frustração, a lidar com a rejeição, a lidar com os nãos, e aí você pode entender de maneira muito simples aonde que esse troço vai desandar muito rápido. E finalmente o quarto tipo são os preparadores emocionais, que são pais que deliberadamente fazem com que as crianças aprendam a lidar com os seus sentimentos, que elas sejam capazes de identificar o que elas estão sentindo, nomear o que elas estão sentindo e controlar o que elas estão sentindo. Se você faz isso desde que a criança é pequena, ela vai ter um ganho pro resto da vida enorme e até, enfim, a educação vai ser muito mais fácil. E esse foi um livro que me pegou muito, assim, porque eu não pensava muito em nada disso, né? De novo, uma coisa meio óbvia quando você para pra pensar em tudo isso, mas é uma coisa que ficou pra mim de o quanto eu preciso ser muito deliberado na criação de inteligência emocional
dos meus filhos. E isso significa, por tabela, que eu preciso desenvolver este troço em mim mesmo. Significa que quando eu estou morrendo de sono, ou quando eu estou irritado, ou quando eu estou impaciente, ou quando eu sou todas essas coisas, eu preciso modelar os mesmos comportamentos que eu desejo que os meus filhos tenham. Porque adivinha só, crianças não são tontas. Se você fala para elas uma coisa, mas faz outra, elas aprendem com o que você faz e não com o que você fala. Elas podem até obedecer você por medo, mas elas aprendem mesmo com base no que você está fazendo, com base no modelo e no exemplo que você está dando. O que me leva talvez ao grande desafio desse troço todo, ou aquela parte mais complicada, que é a parte da disciplina, especialmente no que tange a bater na criança quando ela faz alguma coisa errada. E pra mim, você bater em uma criança é um troço que pra mim é, sei lá, da idade da pedra. Isso é um troço bizarro que não tem mais espaço no século XXI por uma série de razões. Vamos começar pela questão mais básica. Não é porque a criança é pequena que os sentimentos dela valem menos, que ela pode apanhar, que ela pode levar surra, tá? Porque assim, a gente não percebe o absurdo que é isso, porque a gente normalizou um pouco esse troço. Mas imagina que é um adulto conversando sobre outro adulto, dizendo que o cara, ele deu uns tapas na esposa pra ver se ela aprende, porque ela tava enchendo o saco dele, ou ele deu meu chefe tava me perturbando, então eu dei uns tapinha pra ver se ele aprende. Isso é surreal, isso é bizarro. Quando você joga isso pro mundo adulto, isso parece... não faz o menor sentido. E, no entanto, descer a mão numa criança de 4, 5 anos, até menos, é absolutamente normal. Então, pra mim, isso é bizarro. O que me leva ao segundo ponto, que é o seguinte. Se você, um adulto formado, com o cérebro já todo pronto, desenvolvido e tudo mais, não consegue ter controle emocional diante do seu filho de 5 anos, como é que você espera que o seu filho de 5 anos tenha controle emocional frente a você quando nem você consegue ter esse troço? Então, enfim, acho que você está exigindo um pouco demais aí, sendo que nem você consegue dar conta desse troço. E terceiro, quando você faz isso, quando você bate na criança, quando ela faz alguma coisa errada, você está ensinando para ela que violência é uma forma de resolver as coisas, que enquanto ela for grande, ela pode bater, e enquanto ela for pequena, ela pode apanhar. Você está ensinando para ela que ela não pode contar com você na hora que der uma merda federal, na hora que o gato subir no telhado, e cá entre nós, todos nós já fizemos alguma coisa durante a nossa adolescência ou nossa infância que estava errado e chegou um negócio que saiu do controle e você não sabia com quem contar, não é verdade? Pois é, talvez se você tivesse uma relação um pouco mais forte com os seus pais, de transparência, em que isso fosse sedimentado e fortalecido de maneira mais deliberada, talvez as coisas fossem diferentes. Porque afinal de contas, se você apanha na hora que você faz alguma coisa errada, porque é que você vai falar alguma coisa pros seus pais, não é mesmo? Pois eu também acho. E é lembrar que todo conflito é uma oportunidade pra gente ser melhor. É uma oportunidade para você construir uma relação mais sólida com o seu filho. É uma oportunidade para você se desenvolver como ser humano, para você desenvolver as virtudes e habilidades e inteligência emocional que você também precisa e sermos pessoas melhores. Então, por mais que isso possa parecer fora de realidade, completamente insano para algumas pessoas, eu tenho certeza de que essa é uma forma muito mais humana e que vai me ajudar a fazer com que os meus filhos sejam pessoas muito melhores do que eu sou. E assim, a jornada da paternidade é um troço infinito. Você aprende coisas novas o tempo inteiro. Nem sempre a gente vai acertar tudo, obviamente, e esse negócio está pavimentado de aprendizado. Se você quiser alguns aprendizados um pouco mais específicos, especialmente para a primeira infância, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu te falo sobre os aprendizados que eu tive como pai de primeira viagem.